Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você aqui da capital e do interior. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você e sempre uma promoção especial também. No Araújo, a democracia é exercida em sua plenitude. Você, por exemplo, pode pagar com o cartão de sua preferência. Tem alguns estabelecimentos aí que impõem regras, tem que escolhe, determina o cartão que você vai usar. Lá no Araújo, você usa o que você achar mais conveniente. Claro e evidente, se você tiver em mãos o cartão Araújo, você vai ter muito mais vantagens. Vai concorrer a prêmios, vai ter mais dias para pagar. Enfim, tem uma série de vantagens que fazem você optar por ser, então, um cliente fidelizado do Araújo. Então, obtenha mesmo o seu cartão Araújo e tenha muito mais vantagens. Se você quiser comprar ainda mais barato, vá ao Araújo Mix. É uma empresa do mesmo grupo e que vende mais barato. Por quê? Porque tem custos menores. Só que ela fecha mais cedo. 1 hora mais cedo. As lojas normais fecham às 10 da noite. O Araújo Mix fecha às 9. 1 hora mais cedo. Ok? Tenho o prazer de conversar aqui pela primeira vez no programa com o Franklin Palmeirim. Ele é o coordenador, do programa Jovem da Secretaria Nacional de Juventude Federal. E está aqui desde ontem? Desde segunda-feira. Desde segunda-feira. Ele é do Amapá e mora em Brasília, claro, há algum tempo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Ótimo, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui no programa. Eu é que agradeço a receptividade, agradeço ao povo do Acre que tem me recebido de forma maravilhosa, assim. E eu agradeço demais. Vamos falar um pouco desse programa Identidade Jovem da Secretaria Nacional de Juventude. O que é? Então, o ID Jovem é um programa do governo federal que garante gratuidade para os jovens em passagens interestaduais de um estado para o outro, né, de graça. Mostra aqui, por gentileza. E também que garante para os jovens a meia entrada em shows, cinema, teatro, eventos esportivos. O Identidade Jovem ele vem para revolucionar e promover a justiça social do país. A gente trabalha basicamente com a disseminação e a implantação dele nos estados. Nós montamos uma caravana para andar em todo o país, levando a disseminação e a implantação do programa. Porque é de suma importância que nós possamos garantir o direito do jovem. Porque nós estamos falando aqui de um universo um tanto mais específico. São jovens de 15 a 29 anos, com uma renda familiar de até 2 salários mínimos e que estejam cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal, no CAD Único. Ah, tá. Não basta ser jovem. Não, tem umas regrinhas aí a ser seguidas. Tem que ser oriundo de família de baixa renda. Isso. E que estejam devidamente cadastrados. E que já estejam no CAD Único. São 4 regrinhas aí que a gente acaba seguindo, que tem entre 15 e 29 anos, porque é a idade estabelecida pelo Estatuto da Juventude, 15 e 29 anos, tem que pertencer a uma família que tem uma renda familiar. Olha só, gente, é uma renda familiar, não é individual, né? Então, uma renda familiar de até 2 salários mínimos, está cadastrado no CAD Único, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, e está com esse cadastro atualizado há pelo menos 24 meses, há 2 anos. Né? Aí pronto, esse jovem está apto a ser um beneficiário do programa Identidade Jovem. Tem um aplicativo, você pode baixar. Tem um aplicativo, tem um site, porque para gerar a carteirinha, o jovem pode baixar o aplicativo no seu celular, nas lojas virtuais, e também ele pode entrar no site da Caixa Econômica Federal, caixa.gov.br, lá ele vai colocar os dados dele, são poucos. Que é parceiro do programa. A Caixa é quem operacionaliza o programa. Porque nós pegamos, para não fugir um tanto mais da ideia, é a Caixa que operacionaliza todos os programas sociais do governo federal. Bolsa Família, é a Caixa que operacionaliza o Minha Casa Minha Vida. Isso. Então a ideia era nós pegarmos o mesmo banco de dados do CAD Único e colocar esse banco de dados à disposição do ID Jovem. Pode ir falando. Aí a ideia é basicamente essa, então. Como eu disse, nós estamos no Brasil inteiro tentando promover a justiça social. Porque, assim, e nós temos encontrado, por incrível que pareça, nós temos encontrado umas forças contrárias ao programa Identidade Jovem. Por quê? Porque a Associação Brasileira de Transporte, por exemplo, a ABRAT, entrou com um pedido de ADIM no STF, de ação de inconstitucionalidade, alegando perda de benefício econômico para as empresas.
Ou seja, por conta da gratuidade que a lei garante ao jovem. Ou seja, eles acham assim, que se nós pegarmos e darmos 2 vagas para o jovem de baixa renda, para o jovem, porque assim, quando a gente fala desse jovem de baixa renda, é interessante todo mundo entender que nós estamos falando de uma condição de pobreza ou de extrema pobreza. São famílias que vivem com até 2 salários mínimos. E a gente fala para a região amazônica, a gente sabe que essas famílias são compostas muitas das vezes por 5, 6, 7 pessoas e que vivem com meio salário mínimo, com salário mínimo e renda familiar. Então, assim, alguns empresários acham que isso pode causar um prejuízo financeiro para a empresa. Ou seja, no fundo, pode aumentar o movimento. Muito mais. Porque essas pessoas, naturalmente, não seriam consumidoras deles. Pronto, falou tudo, é isso mesmo. Isso mesmo. Naturalmente. Não é um consumidor fino e potencial. Não. A ideia, então, da gratuidade... Eles viram consumidores dessas empresas, justamente por causa desse... Justamente por causa do programa. E mais, são 2 vagas gratuitas e 2 vagas com um valor de 50%. Ou seja, aquele jovem que não tem para viajar para o Rio de Janeiro, por exemplo, que não tem 200, 300 reais, mas ele pode ter 100 reais, mas ele pode ter 150 reais, que através do ID Jovem ele vai virar um consumidor potencial. Então, é isso que as empresas, infelizmente, não vou falar de todas, mas algumas empresas... Eu acho que falar mais esclarecimento, sabia? É isso mesmo. E a gente sabe que no Brasil as empresas elas têm uma obrigação social e que tem que ser cumprido. Então é isso que a gente quer. A gente não quer causar prejuízo, pelo contrário, a gente quer fazer com que todo mundo possa ter garantido o direito de mobilidade, que também está no Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude garante aos jovens de baixa renda, aos jovens brasileiros, a mobilidade urbana. Claro. Assim. Então, o que o ID Jovem vem fazer é resgatar essa ideia da mobilidade para que a gente possa estar colocando o jovem para exercer direito que de fato é dele. Por exemplo, fala assim, mas o jovem então quer dizer que então agora todo mundo vai querer vai querer ficar viajando e tudo mais. A gente está falando de um público tão específico em que a gente fica pensando que você imagina só, se o jovem sai aqui do Acre, se vai ter um concurso público no Rio de Janeiro, se vai ter um vestibular no Rio de Janeiro, se vai ter qualquer coisa. O jovem pobre ou está em extrema pobreza, muitas das vezes não teria a oportunidade de viajar até lá para fazer essa prova, para concorrer ao concurso público, para fazer uma prova de vestibular, uma prova específica. Então, assim, nós viemos com a ideia e com o programa Identidade Jovem justamente dar essa oportunidade. A gente precisa enxergar isso como uma oportunidade. Há muito tempo, e o que eu tenho comentado isso muito, é que no Brasil a gente sabe que muitas das vezes o crime, como as pessoas costumam dizer que bandido no Brasil, ele tem faixa etária, tem cor e tem classe social. Então a gente precisa de oportunidade jovem, a gente precisa como Estado democrático de direito, permitir, garantir a esses jovens direitos a serem exercidos. Porque a maioria, como você falou, é composta por jovens. Lamentavelmente, eles estão sendo presos, estão sendo assassinados e estão entrando no mundo do crime. Porque é mais fácil, inclusive, às vezes, né? O outro lado, o Estado paralelo, oferece o que o Estado brasileiro nem sempre oferece, lamentavelmente. O trabalho é feito nos CRAS, que são o centro de referência social. Geralmente são os CRAs que trabalham com o CAD único, né? São eles que cadastram as pessoas, são eles que atualizam os dados. Então, é importante eu dar um dado aqui, que quase eu esqueço. Hoje nós temos no Acre, no estado do Acre, mais de 115 mil jovens aptos a receber o ID Jovem. 115 mil jovens? São 115.722 jovens aptos a receber o ID Jovem. Aptos. Hoje, se nós fizéssemos uma força-tarefa para nós gerarmos a carteira desses jovens no estado do Acre, teriam mais de 115 mil jovens aptos a receber esse benefício. Quando eu digo apto, é que tem entre 15 e 29 anos, pertence a uma família que tem renda familiar de até 2 salários mínimos, tem cadastro no CAD único e o cadastro está atualizado há mais de 2 anos. Ou seja, já preenchem todos os requisitos. Mas eles não estão ainda? Não estão ainda. E o que está faltando? Está faltando essa sensibilização que nós estamos fazendo. Nós viemos no Acre, estamos em todos os estados do Brasil, nós estamos visitando todos os municípios justamente para fazer essa sensibilização. Se acredita que de 115 mil jovens que estão aptos a receber o programa Identidade Jovem no Acre, apenas 140 carteiras foram geradas. Podemos, então, fortalecer a economia se o programa estiver funcionando pelo menos com 50% de sua capacidade. Pelo menos 50%, porque assim, a pessoa que vai para show, que vai para um teatro, que vai para um cinema, que ela pode não ir, porque eu estava até comentando que geralmente a entrada de cinema é 28, é 30 reais e tal, e a pessoa não tem,
Mas com o ID Jovem ela paga 15, ela paga 14, ela tem... Ou seja, essa receita que nós estávamos comentando agora, esse jovem que não é um potencial cliente daquela empresa, ele acaba se tornando. Ou seja, não há um prejuízo. Pelo contrário, um aquecimento um pouquinho melhor. Tá, então ele não precisa ser estudante para se enquadrar. É esse o diferencial. É que eu ia perguntar, porque os estudantes já têm naturalmente esse direito. Já tem o direito garantido. Mas esse é o diferencial. Porque o público-alvo são jovens de baixa renda. Então, independente se ele está estudando ou não, se ele preencher esses 4 requisitos que eu comentei ainda há pouco, ele está apto a receber o programa de Identidade Jovem. E olha só, nós falamos de 115 mil jovens que já estão no CadÚnico. Você imagina só que depois que nós começarmos a fazer essa campanha de sensibilização, de conscientização, essa divulgação... Isso significa dizer que a totalidade é esse número aí não. Esse é o que nós temos hoje. Isso que nós temos hoje. Então, você imagina só que depois que a gente começar, as famílias terem interesse, participar dos programas sociais do governo federal, que queiram também participar do programa Identidade Jovem, procura um CRAS, faz o cadastro, atualiza o seu cadastro e começa a angariar esses benefícios do governo federal. Como eu falei agora um pouco, você é do Amapá. Isso, do estado do Amapá. Você já esteve lá também no seu próprio estado? Já. Foi o primeiro estado a ser lançado o programa. Mas, não sei o que faço agenda não, tá? É SNJ. Uma coincidência. É coincidência, é verdade. E aí o Acre é um dos últimos? Tá? Não, é o segundo da região norte. É o segundo estado da região norte a receber. O lançamento, inclusive, eu quero fazer um convite a todos já. A gente está fazendo umas andanças para levar o Identidade Jovem para diversos órgãos e para que a gente possa estar fazendo essa sensibilização. Porque não basta nós implantarmos o Identidade Jovem no Acre, não basta nós trazermos o programa Identidade Jovem. Como é um programa que, de certa forma, envolve empresas, envolve, de certa forma, a economia, a garantia de direitos, nós precisamos fortalecer o objetivo do Identidade Jovem, que é garantir o direito. Claro. Então, para isso, nós estamos visitando alguns órgãos. A gente esteve na Assembleia Legislativa, a gente esteve na UAB com o presidente Marcos Vinícius. Gente, me desculpe se eu errar o nome, não sou daqui, mas aí você me corrige. A gente esteve lá com o presidente da Assembleia, o Ney Amorim, acho que é isso. A gente esteve lá na Câmara com o presidente Marcos Manuel. Manuel Marcos. A gente esteve na Secretaria, na Assessoria de Juventude com o Everton Matias, que é o gestor estadual de Juventude. Isso. Então, a gente tem andado para que nós possamos fazer essa sensibilização. Inclusive, a Sejúvia aqui que vai estar tocando o barco, né? Aí a gente também tem tido um apoio muito legal na Câmara, muito bom, que o vereador Roberto Duarte tem nos levado também, inclusive na OAB ontem ele nos levou para que nós pudéssemos falar. Sim, advogado, eu conheci aqui. Então, assim, agradecer todo mundo que está abrindo as portas, aonde nós chegamos. A gente foi ao PROCON, lá com o Diego. Gente, desculpa se eu esqueci alguém. Desculpa se eu esqueci alguém. A gente falar com o Diego, com o PROCON, porque nós precisamos juntar essas forças. Porque a ideia do ID Jovem, não só a ideia, mas o objetivo dele é fazer com que seja montado um comitê de fiscalização e acompanhamento. Legal. Porque muitas empresas, a gente sabe, vão querer negar o direito ao jovem. Não vão, ou então vão dizer que não aceitam ID Jovem, é lei. A gente não está aqui pedindo para ninguém inventar a roda, não, tá, gente? Nós estamos pedindo aqui para cumprir a lei. E a lei é essa, a gente precisa incentivar, a gente precisa dar oportunidade para esses jovens de baixa renda, a gente precisa abraçar esses jovens de baixa renda, e abraçar todos os jovens, inclusive, porque a gente precisa entender que o jovem, de fato, e é muito clichê isso, mas o jovem é o futuro de toda a nação brasileira. E a gente precisa entender isso. E o Comitê de Fiscalização e Acompanhamento vai ser formado por órgãos de fiscalização. PROCON, Ministério Público, a OAB, Conselhos Municipais e Estaduais de Juventude, de Cultura e tudo mais. Então, nós temos feito essas andanças aí para sensibilizar esses órgãos e convidá-los. O lançamento do ID Jovem Estadual também é importante eu falar. Estou falando muito, está tomando muito tempo, né? Mas, assim, o lançamento vai ser o dia 5 de maio. 5 de maio? 5 de maio, com o secretário nacional de Juventude, doutor Assis Filho. Quem vai gostar é o Mimi. 5 de maio é aniversário do Recriança. Eu só vou confirmar o local, mas acho que vai ser na UFAC, tá? Vai ser o UFAC o lançamento. Quem tá à frente do lançamento estadual é o Everton Matias, o assessor de juventude do Estado. Então, só vou confirmar com ele direitinho, mas o lançamento vai ser dia 5 de maio na UFAC, eu acho. E todo mundo convidado. E todo mundo é convidado também a procurar mais sobre o programa. A gente vai estar aqui fazendo capacitação em alguns órgãos também. Se alguém tiver interesse em participar, querer saber mais do programa, procura lá a Sejuve, procura algum órgão que eu citei ainda há pouco, para que nós possamos caminhar juntos. A ideia é essa, nós precisamos estabelecer essa comunicação com a juventude do Acre e todo o Brasil. Com prazer. Eu agradeço, muito obrigado. Depois do intervalo eu volto com mais uma boa entrevista para você.
Até já.